Oi, oi. Vamos iniciar nossa aula agora de prescrição e decadência na Justiça do Trabalho. É uma aula rapidinha, só para a gente entender a contagem dos prazos e a aplicação da prescrição e da decadência no contrato, no direito do trabalho, né? Não necessariamente no contrato, mas no direito do trabalho. Então, o que é? Primeiro, a gente precisa diferenciar prescrição de decadência. Prescrição é quando eu perco a minha pretensão. Eu perco a exigibilidade do meu direito por causa de um prazo legal, tá? Então, assim, eu reconheço o meu direito. Tipo assim, é como se o juiz dissesse assim, olha, eu reconheço que você tinha direito a essas horas extras. Só que passou do prazo de você exigir essas horas extras. Então, apesar de você ter direito e de eu reconhecer que você tem direito, você não vai receber. Porque perdeu-se o prazo. Já a decadência, você literalmente perde o direito material por ficar parado. Tá? Então, na prescrição, eu perco a exigibilidade do meu direito. Eu tenho direito, mas eu não vou receber porque passou do prazo. Na decadência, eu perco o meu direito. Eu não tenho mais direito àquilo porque o meu prazo decaiu. Tá? Essas são as principais diferenças. Essa é a principal diferença porque essa é a definição. Né? A prescrição é um prazo prescricional, então eu vou ter prazos prescricionais que vão me levar à perda da exigibilidade de um direito. A decadência é um prazo prescricional, é a consequência da decorrência de um prazo que vai me fazer perder o meu direito. Então, uma tabelinha para facilitar. Prescrição tem origem na lei, só na lei. Eu vou ter ali uma lei, na lei vai estar dizendo como conta e como corre a prescrição. A decadência ela pode ser prevista em lei, contrato, regulamento, norma coletiva, ok? Prescrição, interrompe e suspende. Eu posso parar minha prescrição, eu posso suspender minha prescrição. Tá tudo bem, isso acontece e eu tenho previsões legais para que isso aconteça. Decadência nunca interrompe, nunca suspende, ela não para. É descer uma ladeira no carrinho de rolimã. Não tem freio, você só vai parar lá no final, tá? Quem é muito novo não vai entender a referência, mas quem for um pouquinho mais velho vai entender a referência. Não para, você só desce, nunca vai parar. Ela começa e acaba, tá? A prescrição não pode ser reconhecida de ofício. Como eu não perco o direito, eu perco apenas a pretensão de pedir esse direito, se a outra parte dormir no ponto, não fizer o cálculo e não perceber que correu a prescrição e não pedir o reconhecimento da prescrição, o juiz tem que ficar, ó, boquinha de siri, caladinho na dele, deixa passar, não pediu, dormiu no ponto, quem dorme não recebe, ou no caso, nesse caso, quem dorme paga, né, porque não deveria pagar, mas vai pagar. A decadência, ela pode ser, se ela for legal, ela pode ser reconhecida de ofício. Se ela for extra legal, se ela estiver no contrato, no regulamento ou em norma coletiva, aí ela precisa ser pedida, tá? Então, a decadência ela tem aí as duas situações. Legal pode ser reconhecida de ofício. Se estiver em contratos ou regulamentos, aí eu tenho que pedir para reconhecer e vou ter que juntar esse contrato, vou ter que juntar esse regulamento para comprovar esse prazo, tá? Na prescrição, o direito, ele nasce, ele já existe antes mesmo do prazo iniciar, né? Então, eu sempre tive direito à hora extra que eu fiz. Quando nasce meu direito da hora extra? Quando eu faço a hora extra, né? Quando eu fiz aquela hora extra, o meu direito nasceu. E ele sobrevive até a prescrição matar a minha exigibilidade, mas ele persiste. A decadência não. A decadência, o direito nasce e morre junto com o prazo, dentro do prazo, né? Então, a gente vai ver que uma decadência legal é o meu direito de pedir o abono das férias. Quando que eu posso pedir o abono das férias? Eu tenho um prazo ali para pedir, né? Então, o direito nasce e morre dentro do prazo decadencial. Então, ele não existia antes. Ele passa a existir e ele morre quando o prazo acaba. Eu tenho dois tipos de prescrição. Prescrição quinquenal e prescrição bienal. A quinquenal, ela conta de forma retroativa da ação. Então, entrei com a ação hoje.
que eu vou fazer? Eu vou contar de hoje 5 anos para trás. O que tiver dentro desse prazo é exigível. O que passou desse prazo, eu perdi. Ah, professora, mas eu tô há 15 anos na empresa e lá nos primeiros 5 anos eu fazia hora extra e nunca me pagaram. Já era. Assim, vai ser reconhecido que você tem essas horas extras, mas você não pode pedir. Você não vai poder receber essas horas extras, tá? O artigo 11 da CLT vai trazer o quê? Que a pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescrevem 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Esse finalzinho já está dentro da prescrição bienal, né? Mas a gente trata aqui, então, de 5 anos para trás do dia da ação. Entrei com a ação hoje e volto 5 anos. O que tiver de 5 anos para cá, né? Na verdade, 5 anos para trás, eu reconheço que é exigível e vou receber. O que passou disso, eu não vou receber, tá? A bienal, ela começa a contar quando o meu contrato termina. Então, rescindi o meu contrato em fevereiro. Né? Fevereiro de 2024 fui demitido. Quanto tempo eu tenho para entrar com a ação? 2 anos. Então, percebam que são 2 prazos diferentes. Na quinquenal, eu vou calcular quanto tempo eu vou voltar e de quais os direitos que eu vou poder receber, quais direitos ainda são exigíveis. A bienal é quanto tempo eu tenho para entrar com a ação, tá? Então, eu tenho 2 anos para entrar com a ação. E aí, cuidado, porque se você deixa passar 2 anos para entrar com a ação, entra ali no finalzinho do prazo da prescrição bienal, ao voltar 5, você perde 2 anos de contrato de trabalho que poderiam ser exigíveis e acabam não sendo, né? E você só vai poder exigir os últimos 3 anos do contrato de trabalho, porque essa vai ser a conta, 5 anos voltando do dia que você ingressou com a ação. Se você deixou passar 2 anos, tá? E onde que está previsto isso? Lá no artigo 7º, né? O artigo 7º da Constituição, que tem lá no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Lá no inciso 29, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Exatamente o mesmo texto do artigo 11 da CLT. Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei a súmula 501. Deixa eu abrir a súmula 501 do TST para a gente ver. Aparentemente ela foi cancelada. E eu não tirei ela dali. Muito bom. Ah, não. É uma DPF 501. Vamos lá. Será que eu escrevi errado? Bom, qualquer coisa eu passo depois em texto para vocês sobre a súmula 501. Eu tô sem meu vademecum aqui. Vocês sabem que meu vademecum fica na faculdade. Agora, algumas súmulas sobre contagem de prazo e o que vai e o que não vai. Primeiro é a súmula 156 do TST, que vai dizer que, da extinção do último contrato de trabalho, começa a fluir o prazo prescricional do direito de ação, em que se objetiva a soma de períodos descontínuos de trabalho. Então, vamos dizer que eu não tinha um trabalho, tipo assim, eram períodos... eu entrava, ficava um tempo, entrava de novo, ficava um tempo... Entendeu? No mesmo emprego, na mesma empresa. Era um contrato de vai e volta, tipo uma relação ioiô. Quando acaba o último, começa a contar o prazo prescricional de tudo. Tá? Súmula 382, prescrição bienal. A transferência do regime jurídico de seletista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime. Então, vamos supor que você era seletista e passou a ser estatutário dentro da mesma empresa, tá? Então, você estava ali como seletista e passou para estatutário. Quando você faz isso, o seu contrato seletista está extinto. Quando ele extingue, começa o prazo bienal para você exigir qualquer coisa que você entenda não ter sido paga devidamente. Tá? Súmula 206.
A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento do FGTS. Então, o FGTS também prescreve o direito, tá? A prescrição bienal relativa às parcelas remuneratórias também alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Então, ambas as prescrições vão alcançar a FGTS. Prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? É aquela que ocorre durante o processo trabalhista. Então, comecei o processo, tá? Já comecei o processo, já entrei com a ação está correndo, já estou na execução, só que eu deixo de movimentar. Meu processo fica parado por muito tempo. Aí eu vou aplicar a prescrição intercorrente, tá? Ela é como uma pequena punição por você deixar o processo parado e não movimentar ele de forma adequada. Antes da reforma trabalhista, eu tinha um conflito entre TST e STF se cabia prescrição intercorrente no processo trabalhista. Na reforma trabalhista, foi incluído o artigo 11A, que traz o seguinte texto. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Então, deixou o seu processo trabalhista ficar parado sem movimentar por 2 anos, prescrição intercorrente. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, aqui nós estamos falando de execução trabalhista, ok? Deixei de fazer a minha execução, deixei de cumprir ordem judicial, começa a contar o meu prazo prescricional. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Olha a diferença. Prescrição normal não pode ser declarada de ofício. A intercorrente, por ser uma questão judiciária, por ser uma questão até da manutenção do próprio judiciário, eu posso declarar de ofício quando ela acontece, tá? Então, cuidado para não deixar processo trabalhista em fase de execução parado e deixar de cumprir a obrigação, porque começa a contar a prescrição intercorrente. Como eu disse lá no começo, prescrição interrompe e suspende, né? Então, eu tenho causas impeditivas e suspensivas para essa prescrição. Impeditiva é a causa que impede, que interrompe o prazo prescricional, né? Ela impede que se inicie. A suspensiva, ela suspende. E aí, quando ultrapassa ali o prazo, volta de onde parou. Então, quando eu suspendo a prescrição, para tudo. Suspende. Fica num limbo, fica ali voando, boiando. Voltou, acabou o prazo de suspensão. Volta de onde parou e continua contando. Tá? É como se você pausasse o cronômetro e voltasse com ele. A impeditiva não, a impeditiva ela só impede que ela comece. Tá? Parágrafo 3º, lá do artigo 11. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Então, vamos lá. O que interrompe a minha prescrição? Entrar com a ação trabalhista. Entrei com a ação trabalhista, está interrompida a minha prescrição. Da data, eu volto, né? Então, da data, para de correr os 2 anos da prescrição e da data, eu volto 5 anos para quinquenal. Tá? Não interessa quando vai ser julgado. Não interessa. Ah, mas entrei no juízo errado. Entrei na cidade errada, confundi os lugares de trabalho com a matriz, foi uma bagunça, uma confusão. Não tem problema. Quanto aos pedidos idênticos do processo errado e do processo certo, a prescrição está interrompida desde o processo errado, ok? Aí temos algumas súmulas e OJs que tratam da interrupção. A primeira é a 268, que vai dizer que o ajuizamento da ação trabalhista com pedidos idênticos interrompe a prescrição bienal e também a quinquenal, fluindo esta última da data do ajuizamento da primeira ação. Incide em qualquer dos casos a orientação contida na súmula 268, nessa súmula 268. OJ 359. A ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima de causa. Então, tá vendo que mesmo se eu entrar
no processo errado, mesmo se eu tiver 2 processos trabalhistas ao mesmo tempo, mesmo se eu entrar no juízo material errado ou com a parte errada, a minha prescrição interrompe no momento que eu entro com a ação trabalhista, ok? A suspensão, ó, aqui é sobre suspensão, não mais interrupção, do contrato de trabalho, opa, não, pera. Ah, não, aqui é uma impeditiva, na verdade uma não impeditiva. Ó, a suspensão do contrato de trabalho em virtude da percepção do auxílio-doença, ou seja, tô lá no auxílio-doença, ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Então, o que essa OJ está dizendo? Fiquei doente, meu contrato está suspenso, fui afastado pelo INSS. Tá tudo suspenso, não tô recebendo nada, não era acidente de trabalho, né? Não tô, nem FGTS eu tô recebendo. A minha prescrição tá correndo, tá? A minha prescrição corre, ela não para, ela tá valendo. E aí, se eu tiver alguma coisa para exigir, eu já tenho que exigir logo. Falamos muito de prescrição, agora vamos falar de alguns prazos decadenciais previstos em lei, tá? O primeiro prazo decadencial que a gente tem é o de solicitação do abono de férias. Quando eu tenho lá o prazinho, um período específico para pedir o abono de 1/3. Ele está lá no artigo 143, parágrafo 1º da CLT, e no 17, parágrafo 4º da Lei Complementar 150, que é a Lei de Domésticas, tá? Então, eu tenho um prazo. Quando eu perco esse prazo, decaiu. Eu não tenho mais o direito de pedir abono, eu perco o direito de pedir o meu abono de férias. Se o meu patrão me der, ótimo, discricionariedade dele, ele quis, mas ele não é obrigado e eu não posso exigir. Para apresentar a reclamação de instauração para o inquérito de apuração de falta grave, lá do 853, a gente ainda vai ver a questão de inquérito para apuração de falta grave. Na verdade, quem for falar de estabilidades vai trazer inquérito para apuração de falta grave. Eu tenho um prazo, né, de 30 dias ali para entrar com do momento que ocorre a falta grave, para entrar com essa reclamação para instauração do inquérito, ali um prazo de 30 dias para entrar, então, com esse inquérito. Quando eu perco o direito, eu não posso mais entrar com esse inquérito. O prazo para o mandado de segurança de 120 dias, ele também é um prazo decadencial. Passou disso, eu não tenho mais direito de entrar com mandado de segurança. E eu ainda tenho uma súmula, que é a súmula 100 do TST, que vai trazer que o prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Então, a decadência para a ação rescisória também começa a contar ali do prazo da última decisão, tá? Então, estes são os prazos decadenciais e isso é o que a gente tinha para falar de prescrição e decadência. Até a próxima e é isso.